Passei por 16 sessões de quimioterapia, 33 sessões de radioterapia, e durante a quimioterapia eu parei de menstruar. A ansiedade aumenta, dá uns quadros depressivos meio inexplicados, às vezes uma sensação mais de tristeza, uma introversão. Do ponto de vista prático, o que mais que dá para fazer para a mulher que tem alguns sintomas, mas não são sintomas que precisam ou merecem uma reposição hormonal? Olá, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tentar tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia, um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a atriz e cantora Sabrina Parlatore. Oi, Sabrina! Oi, Jairo! Um prazer falar com você, com vocês do UOL. E muito obrigada pelo convite, viu? Muito bom ter você aqui, muitas saudades de você. E a gente está também aqui com a ginecologista Larissa Cassiano. A gente vai falar sobre menopausa. Oi, Larissa, super bem-vinda. Obrigada, Jairo. Um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz pelo convite. Pois é, como lidar com essa fase que é inevitável, né, na vida de toda mulher? Eu começo perguntando para a Sabrina o seguinte: Sabrina, você sentiu alguma diferença, alguma mudança na tua aparência, nas tuas respostas de saúde depois dos 40, né? Quando você se compara hoje, com a década que você tinha 30 anos de idade, você sentiu alguma diferença importante? Olha, Jair, eu acho que a principal diferença, assim, que eu sinto é na disposição, seria por dentro, né, em relação à saúde mesmo. Então, assim, eu comecei a sentir um cansaço muito maior, uma queda na energia, o meu sono começou a não ficar muito bom, e eu tô com 45 anos, então, assim, não foi exatamente aos 40, né? Acho que é um processo, você começa a sentir nessa mudança de década. Eu comecei realmente a sentir essa diferença, sim. Eu acho que fisicamente, assim, de corpo, eu não senti muita diferença. A minha pele sempre foi muito boa, eu nunca fiz nenhum procedimento estético. Então, eu me alimento bem, faço ginástica, então eu não sinto diferença, assim, no meu corpo físico, sabe? Mas eu sinto uma diferença por dentro. É o cansaço, a disposição. Ai, não tem jeito, não tem por onde escapar. E conta pra mim, você está se preparando psicologicamente para essa fase de climatério, da menopausa? É uma coisa que está, né, na tua frente, você pensa nisso ou você não pensa no assunto? Eu penso sim, Jairo, até porque eu acho que eu estou no climatério, eu estou com a minha menstruação bastante irregular, então eu começo já a pensar que daqui a pouco, né, deve chegar a menopausa. E é claro que a gente fica um pouco assustada, né, um pouco receosa. Eu leio, já comecei a ler bastante sobre o assunto. E eu sou uma pessoa, por exemplo, depois até a doutora Larissa vai poder entrar nesse assunto e explicar melhor, eu sou uma mulher que nunca vou poder fazer uma reposição hormonal, porque eu tive um câncer de mama. Então, isso me preocupa, porque assim, com a baixa de hormônios, com tudo que a menopausa traz, eu não vou poder contornar de forma fácil essa fase. Então, eu começo a me preparar psicologicamente para isso. Então, eu procuro me alimentar, tomar vitaminas, exercícios físicos, que eu acho para todo mundo, para sempre, né? Super importante a gente estar com a saúde, com a imunidade em dia. Enfim, estou fazendo o que eu posso, estou tentando me preparar. Larissa, pegando um gancho aí na fala da Sabrina, explica pra gente se as pessoas confundem muito o que é o climatério, o que é a menopausa e por que as mulheres param de produzir hormônio em uma fase da vida. É bem realmente confuso isso, as pacientes confundem muito. A menopausa é justamente a pausa. Então, a menopausa a gente considera a pausa da menstruação. Então, a partir do momento que você para de menstruar, ali é a menopausa, igual a menarca, que é o momento do início da
menstruação. O climatério não, o climatério é um período mais longo, que pode começar mais ou menos com os 35 anos e chegar até os 65. É essa fase de transição da mulher, da transição hormonal. A mulher nasce com os folículos, nasce ali com o óvulo, e esses folículos que ela tem, ela vai perdendo ao longo da vida. Esses folículos, essa perda que ela vai tendo, que é prolongada, quando ela vai eliminando tudo isso, vai diminuindo essa produção hormonal, ela vai passando por esse período do climatério. Então, o climatério não necessariamente é um período fixo, é um período estático de tempo. Ele é um período mais longo de todas essas transições. Transição de humor, a transição do próprio corpo, transição vaginal, sono, tudo isso. Então, o climatério é um período e a menopausa é um período, um momento exato. Então, o momento em que ela para de menstruar. A gente considera que a mulher entrou nessa menopausa quando ela ficou mais de um ano sem o ciclo menstrual, porque justamente nesse período tem toda essa alteração. Então, às vezes tem um período que ela menstrua, que ela não menstrua, mas a partir do momento em que ela fica um ano sem menstruar, a gente pode falar, entrou na menopausa de fato. E essa diminuição da produção de hormônio, enfim, e a interrupção final da menstruação tem a ver, então, com ainda se usa o termo falência ovariana, assim, Tem. A gente usa bastante esse termo, que é justamente essa produção hormonal que você tem ao longo da vida, quando ela começa a diminuir, falhar, né? Que você tem um ciclo menstrua, um ciclo não menstrua, essa queda é justamente uma falência ovariana. A gente considera que ela é precoce se ela acontecer antes de 35 anos e tardio se ela acontecer depois dos 52, 55 anos, porque é um período realmente em que ela começa a ter uma falência e uma redução da resposta ovariana. Na tua prática de consultório, o que você sente que mais incomoda as mulheres nessa fase do climatério e da aproximação da menopausa? São os sintomas mesmo, os desconfortos que elas sentem, ou essa percepção de que o ciclo reprodutivo dela está se encerrando? O que você percebe que mais incomoda as mulheres? Isso mexe com a questão da feminilidade dela, com essa imagem que ela tem dela mesma? O que você sente? Eu acho que o que a mulher sente primeiro é quando chega o fogacho. Eu acho que o fogacho é um marco para a mulher. Embora tenham todos os outros sintomas, essa transição de humor, essas transições hormonais, eu acho que isso é muito da mulher. Então, muitas vezes ela não sente. A questão de libido que muda, como a mulher muitas vezes usa anticoncepcional e tem essas alterações, também fica mais difícil sentir isso. E acho que com 45, 50 anos, quando tudo isso acontece, muitas vezes a mulher está numa fase tão agitada da vida que ela não percebe essas coisas. Agora, o fogacho não, o fogacho é um marco, porque tá aquele frio e ela tá lá pingando. Então, essas coisas ela começa a sentir. A atrofia genital, a secura vaginal também são coisas que marcam bastante, porque ela começa a sentir que a vagina tá diferente, que a vagina fica mais irritada, e daí, muitas vezes, essa sensação de vagina seca dá uma alteração sexual, que antes, até então, ela não percebia. Entendi. E Sabrina, dessas questões todas que Larissa está trazendo, alguma coisa te incomoda mais hoje em dia? Você tem alguma dessas coisas que chamam a tua atenção e que mexem com o teu humor mais no dia a dia ou não? Ou são alterações que você consegue lidar com elas? Então, em alguns momentos, como eu acredito, né, que eu esteja no climatério por conta da irregularidade do ciclo menstrual, em alguns momentos o meu sono fica muito ruim, fica muito picado. Isso acaba me causando mais cansaço durante o dia, mais irritabilidade. Eu acredito que, né, seja um ciclo vicioso, uma coisa leva a outra. Mas, assim, aí tem fases que eu estou dormindo super bem, então essa é realmente uma alteração hormonal, né? Agora, eu não tenho fogachos, eu não sinto nenhuma diferença em relação à lubrificação vaginal, nada, não sinto nenhuma alteração. Agora, como eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso, né? Eu, aos 40 anos de idade, eu tive um câncer de mama
fiz um tratamento bastante agressivo, oncológico, e naquele momento eu senti muitas alterações no meu corpo. Eu passei por 16 sessões de quimioterapia, 33 sessões de radioterapia, e durante a quimioterapia eu parei de menstruar. E eu fiquei 2 anos e 8 meses sem menstruar. Eu tive uma menopausa temporária, e aí sim eu sofri muitos efeitos desses clássicos da menopausa. O principal que me chamou a atenção foram os fogachos. Realmente horroroso, assim. Foi isso que a doutora Larissa falou. De repente, você tá friozinho, você está agasalhada, começa a vir um calor, um suadeiro, assim, aqui embaixo, na nuca, na cabeça, no peito, nas costas, você tem que ir tirando a roupa, uma loucura, assim. Eu tinha, assim, vários episódios por dia, é muito incômodo, é muito chato. E como eu falei, assim, aí depois eu voltei a menstruar, depois desses 2 anos e 8 meses, então eu comecei a me sentir melhor, eu não tive mais fogachos. Agora, a minha menstruação é irregular, então o que eu mais sinto é isso, é cansaço, aí o sono fica ruim às vezes, e aí, né, às vezes eu me sinto um pouco angustiada, um pouco deprimida, acredito que seja por conta dessa irregularidade hormonal. E agora, ainda bem que eu não tenho os fogachos, assim, uma coisa a menos, porque é muito chato, Jairo, é muito desagradável, porque às vezes você está num ambiente, né, isso na experiência que eu tive durante o tratamento oncológico, né, naquele período. Então você está num ambiente, de repente eu andava com leque, você começa a se abanar, aí as pessoas em volta falam, nossa, tá calor aqui? Quer que eu ligue o ar? Aí você fala, não. Agora você não tem nem mais paciência de explicar, sabe? Você fala, não, tá tudo bem, já vai passar. E sua. E assim, a minha preocupação principal em relação à menopausa, quando ela vier, né, mesmo, quando eu parar realmente de menstruar, é não poder fazer uma reposição hormonal, é não poder contornar de forma fácil essa situação. Larissa, quer explicar um pouquinho essa história da Sabrina, dela não poder fazer a reposição depois? Porque esse é um assunto interessante, né? Nem toda mulher precisa fazer reposição hormonal, né? E no caso da Sabrina, né, provavelmente por indicação médica e por conta dessa história do câncer de mama, ela não vai poder fazer. Como que... Explica um pouquinho melhor para quem está assistindo a gente em casa. Uhum. A reposição hormonal tem muitos mitos, né? A gente teve um grande trabalho que avaliou as mulheres e como ele avaliou um número grande de mulheres que tinham doenças, a gente também conseguiu ter um parâmetro bom para dizer que tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal. Algumas situações são contraindicação, que é o caso da Sabrina. O câncer de mama, ele responde ao hormônio. Então, como ele é um câncer responsivo ao hormônio, você não pode repor hormônio para ela, porque você tem chance dela ter uma resposta mamária para esse hormônio que ela está recebendo, e principalmente a reposição hormonal, ela mexe na glândula mamária, o que dificulta ainda mais o diagnóstico, então aumenta o risco de câncer e dificulta o diagnóstico do câncer. Algumas situações, como diabetes descontrolado, colesterol alterado, são situações que também não dá para repor, não dá para fazer reposição hormonal. A reposição hormonal, ela vai piorar essa situação que já está num descontrole. Então, a reposição, ela é excelente para muitas mulheres, mas tem muitas mulheres que não se beneficiam justamente por terem esses fatores de risco. Além disso, hoje, a reposição hormonal, a gente entende melhor que não é para todo mundo, é para quem tem sintoma. Então, se você tem sintoma, se você tem desconforto, ela tem indicação. Mas também, hoje, alguns sintomas, principalmente fogacho, secura vaginal, a gente consegue contornar com outras medicações, não necessariamente a reposição hormonal. Então, a gente não precisa fazer aquela reposição hormonal clássica, a gente pode adaptar para aquela paciente que fez esterectomia, que retirou o útero, então ela vai ter uma terapia de reposição hormonal adaptada para ela, individual, dependendo da necessidade que ela tem.
Legal. E olha só, você que está em casa e tem dúvidas, é só procurar o Instagram do Viva Bem UOL e mandar sua dúvida para a gente tenta colocar essa dúvida nos nossos programas. E chegou uma dúvida aqui para a Sabrina e uma também para a Larissa. Sabrina, alguém quer saber o seguinte de você. Sabrina, algumas mulheres odeiam menstruar, né? Outras odeiam a ideia de não menstruar. Você está em qual desses polos? Eu amo menstruar. Eu rezo para que a menstruação continue por muito tempo na minha vida. Porque, como eu tive a experiência de não menstruar no período do tratamento oncológico, eu sei o quão ruim é você ficar com uma baixa hormonal, gente. Olha, é o que eu falo para as minhas amigas: não reclamem da menstruação. É uma bênção, porque traz bem-estar. Eu sinto muito isso, assim. Muito, muito. Legal, legal. E aí eu queria saber da Larissa, né, uma pergunta que chega para ela, que é o seguinte. Larissa, quais seriam as outras formas, outras possibilidades de reduzir, de reduzir sintomas de climatério e da aproximação da menopausa? Quais seriam outras alternativas? Você citou um pouquinho, né, que hoje a gente pode adaptar e tal, mas do ponto de vista prático, o que mais que dá para fazer para a mulher que tem alguns sintomas, mas não são sintomas que precisam ou merecem uma reposição hormonal? Na menopausa, depois da menopausa, durante o climatério, uma das principais alterações que a mulher tem é no metabolismo. Então, ela tem uma tendência a ganhar peso nessa fase. E a atividade física é uma das melhores maneiras de controlar e contornar essa situação. Até porque a atividade física ajuda no sono, ajuda na manter o trofismo muscular, então ajuda nessa questão que sono fica muito prejudicado, a ansiedade aumenta, dá uns quadros depressivos meio inexplicados, às vezes uma sensação mais de tristeza, uma introversão, que a atividade física acaba melhorando esses sintomas. Então, hoje, uma das melhores maneiras para a gente controlar sem medicamento, sem nenhuma intervenção, é a própria atividade física, para melhorar esses efeitos colaterais do climatério e da menopausa. Legal. Claro, fica à vontade, Sabrina. Claro. Um depoimento sobre isso, Jairo. Na fase em que eu estava sem menstruar, que eu estava sofrendo com os fogachos, os calorões, eu fiquei sabendo da acupuntura e comecei a fazer acupuntura. Jairo, na 5ª sessão, eu não sentia mais os fogachos, me ajudou demais. Assim, mas assim, melhorou muito, muito mesmo. Assim, não sei nem explicar para vocês. Aí, depois de um tempinho fazendo acupuntura, eu voltei a menstruar. Então, não sei se realmente a menstruação viria de qualquer forma, ou se a acupuntura foi levando a esse retorno da menstruação. Eu achei, assim, muito, muito forte. Comentando com o meu médico, ele falou: não, foi coincidência, você começou a fazer acupuntura e menstruou. Não acho que foi coincidência, não. O negócio foi bom, viu? Não, a acupuntura vale, assim, a gente tem alguns efeitos muito, muito claros da acupuntura, né? Eu desconheço um pouco esse efeito da acupuntura, né, no climatério e na questão da menopausa. Você tem alguma experiência nesse sentido, Larissa? A experiência que eu já tive foi realmente para uma paciente com câncer. Ela teve uma melhora. Ela tinha uma queixa que era muito genital, então de secura vaginal, ela teve uma boa melhora, ela teve uma melhora no tônus vaginal, ela teve uma resposta muito boa. De fogacho em si, sinceramente, não tive resposta, mas com relação à parte genital, eu tive uma resposta muito boa. E a acupuntura hoje, os pontos, todos os estudos são muito bons, né? Então a gente tem muita resposta boa para a acupuntura, ela consegue atingir muita coisa. A gente tem muita terapia hoje alternativa de óleo essencial, até de fisioterapia também, que ajuda bastante, pilates. Tem muita terapia alternativa hoje que tem uma resposta muito boa para o climatério. Legal. Sabrina,
Como que você está lidando aí com o amadurecimento, né? Todos nós, né? Cada dia que passa nós estamos ficando mais velhos, não tem jeito, né? Como que você lida com essa história do amadurecimento do teu corpo? Você adota hoje algum cuidado especial que antes você não adotava? Como que você está lidando com essa fase da tua vida? Pois é, né, Jairo? O envelhecimento é inevitável, chega para todo mundo. Até outro dia eu vi que a Gisele Bündchen fez 40. Falei, gente, se a Gisele Bündchen já fez 40, tá tudo certo, realmente chega para todo mundo. Eu acho que a gente tem que ver o lado bom das coisas, e honestamente, a experiência, a vivência, ela traz muitos benefícios, né? Realmente é o amadurecimento, né? Eu me sinto muito melhor hoje em relação à minha visão de mundo, eu sou mais segura em relação ao que eu penso, ao que eu quero. Então, assim, tem esse lado muito positivo, né? Realmente, eu não trocaria nesse sentido por quando eu tinha 30 anos, né? Com muitas dúvidas, inseguranças, de que caminho seguir e tudo mais. E agora, tem o lado que é inevitável do envelhecimento do corpo, a chegada da menopausa para a mulher, que traz tudo isso que a gente está comentando, que não são sintomas agradáveis. Então, a gente tem que ir em busca de alternativas para ir contornando tudo isso. Olha, eu não faço muita coisa assim demais. Eu procuro realmente fazer atividade física com regularidade, por tudo, né? Como a Larissa falou, melhora o humor, melhora o sono, melhora o corpo, a gente ganha imunidade. A atividade física é essencial. E uma boa alimentação, procurar realmente ter qualidade de vida, curtir mais a vida. Eu diria que, assim, eu aos 20 e poucos anos, né, eu tinha aquele ritmo frenético, em busca de algo que eu nem sabia o que era. Então, hoje em dia, eu tento levar a vida com um pouco mais de leveza, tento fazer coisas que me deixam mais feliz mesmo, né, essa busca por qualidade de vida. E é numa fase de amadurecimento que você passa a ir em busca disso mesmo, né? E, claro, tem uma estabilidade financeira, o que te permite, né, ir mais atrás dos seus sonhos. É uma fase interessante, uma fase boa. Legal, legal. Larissa, você não vai escapar, não, Larissa. Agora eu também quero saber como você lida com o teu amadurecimento. E eu queria enfatizar, você falou muito da questão da atividade física, né, para combater ou minimizar alguns efeitos de climatério. E queria que, além de contar um pouquinho como você está lidando com o teu amadurecimento, o que você acha em termos de alimentação? Tem alguma coisa que a gente sabe que comprovadamente na esfera da alimentação pode impactar positivamente ou diminuir aí esses sintomas de climatério? Uhum. Falando do amadurecimento, eu acho que é bem isso que a Sabrina falou. Quando você tem 20 anos, você acha que o mundo está contra você e que você é capaz de mudar o mundo inteiro. Então, é aquela sensação de descobrir coisas. Principalmente, eu lembro da minha época de 20 anos, em que eu estava na faculdade, eu assistia Grey's Anatomy. Eu saía achando que eu ia operar todo mundo, que eu ia conseguir descobrir a cura para 1000 coisas. Então, corria atrás de coisas que eu nem tinha ideia, não tinha essa preocupação com o amanhã. Acho que você faz muita coisa vivendo ali hoje, e hoje eu faço muito mais coisas pensando no amanhã. Então, planejando muito mais, tendo uma ideia de não dá para ser só hoje, não pode ser só agora. Então, eu consigo planejar bem melhor tudo isso. E acho que isso, para mim, é muito importante, essa estabilidade de hoje, pensar tudo de uma forma mais calma, ser mais tranquila nas minhas ações. E falando um pouquinho do climatério, de alimentos, de opções, tem duas coisas que são muito boas e que muitas pessoas gostam, que é a soja e a amora. Então, a soja em suas várias formas. Então, leite de soja, alimento com soja, proteína da soja, ela é muito boa para essas mulheres que estão na fase do climatério, que estão tendo os primeiros sintomas. E a amora também, principalmente o chá
de folha de amora é excelente até para os sintomas de fogacho, para aquelas pacientes que têm contraindicação absoluta, que não podem usar praticamente nada para melhorar o fogacho, que às vezes é muito difícil controlar, tem uma sudorese muito intensa, aquele calor absurdo, e que você não consegue controlar pelas contraindicações que ela tem. O chá de folha de amora ajuda bastante, e incluir a soja na alimentação. Às vezes as pessoas têm um pouco de resistência, mas tem várias formas de preparar, de introduzir com leite, com alimento, com suco. Hoje a gente tem uma infinidade de produtos com soja e a própria soja processada, e ela ajuda bastante. Legal, muito legal. Meninas, a gente está chegando, caminhando para o fim do programa, mas vocês não vão escapar de um quadro que chama-se Confessionário. Pois é, nesse quadro vocês têm que confessar, né, alguma coisa que vocês recomendam para as outras pessoas fazerem, mas vocês não conseguem fazer, né? Sabe um pouco aquele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, quem quer confessar primeiro? Uma dica aí de saúde, de comportamento, alguma coisa que tem a ver com a forma como vocês lidam com a saúde de vocês? Quer começar, Sabrina? Quer que eu comece? Eu pensei numa coisa que é algo que eu preciso mudar na minha vida, que eu sempre falo e eu não consigo. Assim, eu falo, gente, é meu objetivo de vida, dormir cedo. Dormir 10, 11 horas da noite. Jairo, eu não durmo antes da 1 da manhã. Eu também tenho essa dificuldade. Isso, preciso dormir cedo e acordar cedo, a luz da manhã, o dia tem outra energia quando você acorda cedo. E eu não acordo cedo, eu não durmo cedo. Confesso. Sabrina confessou, vai ser absolvida. Desliga o celular, deixa as séries de lado e vai para a cama um pouquinho mais cedo, sabe? Eu vou tentar fazer o mesmo, prometo. E você, Laís? Eu acho que o sono também. Eu tenho esse problema crônico de dormir a 1, acordar às 6. Isso já nem vou confessar. Mas eu acho que atividade física eu pratico muito pouco, muito menos do que eu gostaria, indico muito. E sinto que eu estou devendo para mim mesma praticar mais. Agora na quarentena foi muito difícil. Primeiro foi a fase do medo, daí depois foi a fase de será? E agora eu tô tentando voltar, tentando fazer caminhada, mas eu confesso que eu gostava muito de treinar no prédio, e daí quando veio a quarentena, acabou, né? Não dava. Então voltar agora, adaptando tudo isso, tá bem difícil. Legal, então, mas você tá absolvida também. Obrigada. Eu não sou padre, mas absolvi as duas. E é muito isso que a Larissa falou, né? A gente médico, a gente propõe e fala muita coisa para os pacientes que, do ponto de vista prático, às vezes a gente não consegue fazer, né? Essa rotina da alimentação, da atividade física, muitas vezes a gente peca, a gente deixa a desejar. Sabrina, Larissa, muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês, pela ajuda aí nesse tema de climatério, de menopausa. Queria deixar um espacinho para vocês darem um recado final para vocês, para todas as pessoas, principalmente as mulheres, né, que enfrentam essa situação e que estão vendo a gente nesse momento. Quer falar, Larissa? Posso falar, eu quero agradecer o convite de todos vocês, poder estar aqui falando um pouquinho de algo que eu gosto muito. Acho que a mensagem principal que eu tenho para dar para as mulheres é não ver o climatério nem a menopausa como um ponto de finitude. Não é o fim, é o processo de transição do corpo humano, é totalmente fisiológico, não é anormal. É uma fase de transição, assim como a menopausa não, assim como a menstruação, que assusta lá no início, que dá aquele medo, aquela insegurança toda. O climatério, a menopausa vem para mostrar justamente isso. O corpo da mulher, ele é cheio de transição, é gestação, é tudo isso, é o cabelo, muita coisa que muda. Então, é mais um processo, é mais uma mudança. E isso acontece, assim, aos pouquinhos, para ir mostrando que, olha, tô aqui, tô mudando, e
ir levando tudo isso da forma mais leve possível. Entender que esses sintomas todos, eles também são transitórios, não é para sempre. É uma fase de adaptação do corpo. O corpo está se adaptando, está dando o sinal de que isso está chegando e que isso vai passar. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. E você, Sá? Muito parecido com a Larissa também. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, de dar aqui o meu depoimento, de participar desse bate-papo, que acho que é super importante. Hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem para passar informação para as pessoas, é de grande ajuda, Jairo. Parabéns, viu, a você, ao UOL, por fazerem esse trabalho. E é isso, assim, né? As mulheres têm que se cuidar, têm que encarar esse momento como também uma etapa da vida, que faz parte da vida, né? E é a nossa natureza. E eu sou muito a favor da naturalidade das mulheres, então eu sempre comento, né, nas minhas redes sociais, assim, gente, parem de ficar indo muito atrás, né, de uma beleza ideal, de um corpo ideal, e que muitas vezes fica tão artificial quando passa do ponto, né? Como eu falei, eu nunca fiz procedimento estético, não que eu seja contra, mas eu sou contra os exageros, e eu vejo assim meninas de abaixo de 30 anos fazendo coisas pavorosas no rosto, no corpo, né, procedimentos horríveis em busca de algo que muitas vezes elas nem sabem o que é, né? E é tão bonito ver uma mulher natural, envelhecendo, se cuidando, sabe assim, cuidando do corpo, da saúde, e claro, fazendo coisas naturais, né, acessíveis, né? Cuidar da pele com cremes, tomar vitaminas, enfim, o que tiver ao alcance, mas de forma natural. Eu bato muito nessa tecla. Eu acho que cada beleza é uma beleza e é tão bom ser diferente do outro. As mulheres hoje estão com rostos todas iguais, é uma coisa pavorosa. Que é isso, gente? Colocando boca, colocando nariz, colocando a bochecha. Gente, para com essa neurose, sabe? Tem outras coisas muito mais importantes que envolvem a mulher, a beleza da mulher, do que isso. Então é isso, né? Prestem atenção aos exageros e vamos cuidar do que precisa. Saúde, saúde mental, principalmente, e física. É isso. Isso. Olha, Larissa, muito obrigado. Sabrina, muito obrigado. Foi um papo bem bacana. E você que nos acompanhou, espero que você tenha gostado. E o Conexão Viva Bem volta amanhã para a gente falar de vitalidade. Olha, um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Uau.